Doutor Sérgio, qual é a diferença entre tristeza e depressão? A diferença entre depressão e tristeza, basicamente, é que a tristeza é uma emoção vivenciada dentro de um padrão de normalidade. Por exemplo, é impossível viver perdas sem sentir tristeza. A tristeza da depressão, ela tem variáveis ou variantes muito diferentes. Em idosos, a tristeza manifesta-se como apatia. Em indivíduos mais jovens, a tristeza manifesta-se inclusive como quadros de ansiedade associada. E essa depressão com tristeza manifesta-se normalmente com um quadro de apatia, desânimo, onde o indivíduo percebe que está desanimado em função de um quadro depressivo. A tristeza, portanto, ela é necessária ser vivenciada e ser vencida nos episódios dolorosos da vida. No entanto, a depressão cursa com quadro de tristeza muito mais acentuado, ou então, dependendo das características, principalmente da idade, pode não cursar com quadro típico de tristeza, como observamos nos quadros de depressão em idosos, onde as queixas somáticas são preponderantes quanto às queixas de tristeza. Eu diria, ninguém consegue viver sem vivenciar e superar momentos de tristeza da vida. E acrescento que nem toda tristeza é depressão. No entanto, uma tristeza que não consegue ser eliminada ou trabalhada pelo indivíduo ou através de um quadro mais sério, que acaba envolvendo perda da atividade laboral, diminuição do sono, principalmente, e perseveração do pensamento perseverante, aquele que faz com que o indivíduo não consiga parar de pensar nos problemas, aí você deve procurar um psiquiatra para que ele avalie se você está iniciando um quadro de depressão. Doutor, depressão é hereditária? A depressão tem aspectos hereditários e tem aspectos ambientais, assim como toda doença psíquica. No entanto, o que observa-se é que as depressões de caráter biológico mais intenso, com menos efeito do ambiente sobre o indivíduo, costuma ter um fator biológico, fator hereditário maior. Então, nós observamos, por exemplo, a depressão dos bipolares, a depressão maior, tem um fator hereditário maior do que as depressões reacionais ou depressões ansiosas. Doutor Sérgio, a depressão é tratável e tem cura mesmo? É isso que eu gostaria de saber. Olá, Bárbara, essa pergunta sua é muito importante. A depressão é tratável, sim. Se a depressão não for tratada adequadamente, isto a partir do psiquiatra, a partir de fármacos, é necessário o uso de fármacos, sim, porque é uma doença que leva à morte celular. O impacto de uma depressão não tratada, nós observamos lá na frente, onde é conhecido já o aumento do risco de demências em sujeitos que não foram tratados em depressões pregressas, que eu digo dos 30 aos 50 anos de idade. Portanto, as depressões não só são tratáveis, como devem ser tratadas e acompanhadas, de preferência, por psiquiatras experientes ou profissionais experientes que se sintam experientes e seguros para tratar. E se a depressão cursar com risco de suicídio e quadros mais graves, sim, o psiquiatra, acompanhamento psicoterápico, que pode ser também feito por ele ou por uma equipe, por psicólogos ou por profissionais devidamente treinados para lidar com os riscos de uma depressão.